Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. É um prazer muito bom para a gente poder compartilhar com vocês as novidades, né, que a gente tem no mercado de tecnologia. E hoje é um dia muito especial, uma ferramenta recém-lançada, há pouco tempo que ela chegou no mercado para SMB, né, para as pequenas e médias empresas poderem ter acesso a essa solução. Então, a gente decidiu fazer essa live hoje com um convite, e foi feito um convite muito especial, então temos uma pessoa muito especial participando com a gente. Então, agradeço a atenção de todos que estão aqui. A gente esperou um pouquinho, esperou uns minutinhos só para o pessoal chegar. Tem bastante gente que mandou mensagem para a gente que estava chegando conectar, e o pessoal vai entrando aí conforme o decorrer da nossa apresentação. O objetivo aqui, a gente vai falar bem brevemente uma introdução, depois o Randy já vai entrar, vou apresentar ele daqui a pouco, ele vai apresentar um pouquinho do Copilot, depois ele vai entrar ali para a parte de demo mesmo, que é o que todo mundo quer ver, que todo mundo quer ver funcionando o negócio, né? Então, o nosso objetivo é mostrar como que o Copilot pode ajudar, né? A inteligência artificial embargada aí agora dentro do Copilot com a solução da Microsoft pode trazer produtividade para a gente todos os dias, trazer para a gente essas soluções, tá? Então, bora lá, eu vou passar o bastão para o Randy já fazer essa apresentação, falar um pouquinho dele também, e também já iniciar o processo de compartilhamento. Um pouquinho antes só, queria passar para vocês uma visão geral da SET, né, bem rapidinho. 14 anos de história, então já trabalho há 17 para 18 anos com tecnologia, mas 14 anos a gente está estabelecido, 750 clientes aí recorrente no último ano atualizado, né, 2023, 2,5 milhões de dólares de transações em cloud, né, em 2023, e uma marca muito importante para nós, atendemos todos os estados do país, aí com em torno de 25 mil licenças transacionadas, 23, eu não estou falando agora nem de data center, eu estou falando só de Microsoft 365, que é a solução que a gente acredita demais de produtividade da Microsoft, que está ajudando muita empresa a ser mais moderna, né? O nosso palestrante, e é uma honra para nós tê-lo aqui conosco, 20 anos de experiência, já conheço o Randy há muito tempo, 9 anos na Microsoft, ele é um ícone aí de evangelização de tecnologia, ele é um cara do Modern Workplace, né? Ele traz todo esse modelo de trabalho remoto, de produtividade, e agora vem com essa mensagem de Copilot para o Brasil, que vai levando isso, desmistificando bastante sobre essas soluções de cloud, né? Então, Randy, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por confiar no trabalho da SET, e a SET IT fica muito feliz em tê-lo conosco para compartilhar essas informações para os nossos queridos clientes aí. Passo o bastão para você, meu querido. Bom dia, senhoras e senhores. Acredito que a partir de agora vocês já estejam me vendo em seus computadores e em alguns instantes também estão vendo minhas telas. O meu nome é Randy Rodrigues, eu sou arquiteto técnico na Microsoft, eu trabalho especificamente no Microsoft Technology Center, que é o hub de inovação e tecnologia no Brasil. Então, existem Microsoft Technology Centers espalhados por todo o mundo, e eu trabalho no MTC da Microsoft no Brasil, que fica aqui em São Paulo. Se você ainda não me segue, se você ainda não me conhece, pegue a câmera do seu celular neste momento e aponte para este QR Code que está aparecendo na tela do seu computador, e você vai ter acesso à minha rede social, e você lá vai ter diversos vídeos de 30 segundos, 1 minuto, mostrando um pouco o Copilot, falando sobre o Copilot. E antes de mostrar as demos, o que é o Copilot? O Copilot, ele é um copiloto. É um copiloto que vai ajudar você no seu dia a dia. Então, alguém para você delegar funções, alguém para você fazer perguntas, alguém que vai te ajudar no seu dia a dia. E aí a gente tem diversos exemplos aí na literatura fantásticas de copiloto. Quem é mais velho vai entender melhor as referências, quem é mais novo, infelizmente, não vai entender as referências aqui dos slides. Então, o que é o Copilot? É o seu copiloto. É aquele que vai te ajudar a executar e concluir as suas tarefas
no seu dia a dia. Antes de pôr a mão na massa, é muito importante dizer que Microsoft Cloud opera com base na confiança e segurança. Os seus dados, eles são seus. Os seus dados de qualquer ajuste, qualquer informação, eles não são utilizados para treinar os nossos modelos e fundamentos de inteligência artificial. Os seus dados são seus e estão protegidos por todos os controles de segurança e conformidade que a Microsoft utiliza. E aí, sem mais delongas, vamos aqui mostrar para vocês o Microsoft Copilot. Bom, como eu falei, o Copilot ele é um assistente, então ele é um copiloto e ele vai ajudar vocês, né? Ele vai ajudar as empresas e as organizações no dia a dia, nas funções de dia a dia. Eu vou começar aqui, por exemplo, pegando um documento do Word. Deixa eu pegar aqui. Documento do Word. Deixa eu abrir aqui o meu Word. Word. Então, eu tenho aqui o meu Word na tela. Eu vou abrir um documento novo e eu quero ajuda para escrever este documento. Então, eu quero fazer uma publicação no LinkedIn. Eu quero que você escreva um artigo sobre a importância da inteligência artificial nas empresas em desenvolvimento. E vou pedir para ele gerar. O Copilot vai ler, vai entender, e quando você usa o Copilot no Word, ele funciona diferente, por exemplo, de um chat GPT. Então, ele consegue também consultar informações da sua organização, que estejam no seu SharePoint, que estejam nos portais da sua organização. E aqui, olha só, ele vai vir e vai criar o artigo conforme eu pedi para ele. O legal é que ele não apenas cria o artigo para você, ele não apenas cria as informações para você, ele também coloca aqui, ó, como as empresas, ele coloca título, subtítulo, ele coloca em tópicos, então ele não escreve um documento TXT corrido, ele escreve um documento devidamente formatado. E uma vez que esse documento ele foi escrito, você consegue ainda ir interagindo com o Copilot e pedindo para ele alterar o tom, colocar mais informações, remover informações e assim vai. Outra coisa muito legal e muito interessante que eu uso muito no Copilot é o seguinte: eu tenho um documento que ele é grande, que ele é extenso. Então eu tenho aqui um documento e esse documento, o título dele é Modelo de Processamento Quântico. Então eu tenho lá, por exemplo, uma minuta de um contrato. Eu tenho uma descrição processual de 15, 20, 30, 50 páginas. Eu posso abrir ele aqui no Word, vir aqui no Copilot e eu posso começar a fazer perguntas para o Copilot sobre este documento. Aqui, inclusive, ele já me sugere algumas, ó. Resumir este documento. Existe uma chamada de ação? Existe um call to action para esse documento? Então, eu vou perguntar aqui, ó, sobre o que fala esse documento. Vamos ver. E aí ele vai analisar esse documento, ele vai entender o contexto desse documento e ele vai falar aqui para mim sobre o que trata esse documento. Esperar ele ler nosso documento, ele analisar. Bom, ele vai começar a trazer aqui as principais ideias desse documento. Então, o documento ele fala sobre o conceito de processamento quântico, as prioridades quânticas dos qubits, e ele vai ler no documento e ele vai aqui fazer um mini resuminho para eu entender sobre esse documento. Então, se é, por exemplo, um processo, eu posso perguntar quem é que está processando quem, qual o motivo pelo qual,
está sendo processado. Se é um processo da empresa, por exemplo, de pagamento, de RFP, eu posso ir perguntando como funciona o processo, o que está de acordo com o processo, o que não está de acordo. Então, eu posso abrir qualquer documento da minha organização e começar a indagar, a perguntar aqui para o Word. Qual que é a vantagem de utilizar isso daqui? Privacidade e segurança. Os dados são seus, eles estão fechados dentro de uma caixa preta e somente você tem acesso a eles, somente a sua organização tem acesso a eles. Então, ele faz esse resumo aqui. Esse documento ele é realmente muito grande, ele é um documento muito extenso, e aí ele consegue sintetizar esse documento, ele consegue colocar aqui as principais ideias e os principais pontos desse documento. Eu vou dar um parar aqui de gerar, porque essa informação aqui já é suficiente, e aqui ele fala sobre algo chamado qubits. Eu não sei o que é isso. Então, o que são qubits? E aí ele vai me responder aqui, baseado nesse documento, e se ele não achar neste documento, ele vai procurar na internet. Como eu não coloquei interrogação, não coloquei os acentos aqui, ele está se perdendo um pouco. Vamos ver se tem alguma chamada para esse documento. Outra coisa importante, sempre que você para um processo de gerar, você pode quebrar um pouco a ideia e a estrutura do Copilot. Eu recomendo sempre vocês darem uma fechada aqui e voltar aqui e aí ele dá um restart. Eu tenho aqui também uma série de dicas do que fazer com esse documento. Então, faça uma pergunta sobre o documento, como o Copilot pode me ajudar, eu posso pedir para ele alterar um texto, uma parte desse documento, eu posso pedir para ele escrever algo sobre esse documento, e aqui eu tenho um pouco do que é e como funciona o Copilot para o Word. Isso daqui é muito legal, isso daqui é muito bacana, é muito interessante. Passando aqui para o PowerPoint, eu posso clicar aqui em Copilot, e eu posso pedir para o PowerPoint criar uma apresentação do zero, dou um tópico para ele cria a apresentação. Eu posso pegar um arquivo de texto e pedir para ele criar uma apresentação, por exemplo, baseado nesse arquivo de texto, ou pegar um slide, um PowerPoint existente e criar um slide. Eu vou criar aqui um slide do zero. Então, crio uma apresentação sobre frutas tropicais e seu impacto na economia brasileira. Vamos pedir para ele criar um PowerPoint aqui para mim. Se eu tenho um texto, se eu tenho uma minuta, se eu tenho, por exemplo, uma ata de reunião, eu posso usar essa ata de reunião para criar aqui dentro do Copilot. Então, vamos esperar. Quem tiver dúvidas, pode ir perguntando aqui no chat, que no final a gente vai abrir 5 minutinhos para responder aqui algumas dúvidas, ok? Vamos esperar o nosso Copilot aqui, criar o documento. A minha internet aqui não está das melhores hoje. A minha internet aqui tá caindo nessa máquina virtual. Deixa eu ir para o PowerPoint Online. Que vai. Então vamos lá. Cria uma apresentação sobre o impacto
das frutas tropicais na economia brasileira. Enquanto ele carrega, deixa eu pegar um PowerPoint que está fora de máquina virtual. Aí se vai. Foi. Então vamos lá, olha só. Ele criou aqui uma apresentação completa sobre o impacto, né, das frutas tropicais na economia brasileira. E o mais legal é que é o seguinte, ó, deixa eu apresentar esse PowerPoint aqui. O mais legal é que ele colocou, inclusive, olha só, uma animação por trás do meu slide. E o mais bacana é que eu posso vir aqui também usar o Designer, que é uma parte do módulo de inteligência artificial da Microsoft, para ter ideias de design para esse meu slide ficar melhor, ficar mais bonito. E ainda aqui no Copilot, eu posso pedir para ele resumir um slide, tirar um pouco do texto do slide. E uma coisa interessante é que todo slide que o Copilot ele cria, todo slide que o Copilot ele faz, ele coloca aqui o texto que você deveria falar ao apresentar este slide. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e remover esse texto, porque aqui tem muito texto. Eu vou utilizar um design mais bonito, que esse design aqui ele não tá tão bonito. Deixa eu pegar um design legal aqui. Vamos lá, deixa eu gerar alguns designs aqui. Esse daqui ficou legal. E aí eu posso ir alterando e mexendo no design. Então, ao invés de eu ter o texto todo aqui na tela, eu deixo o texto aqui para eu, na apresentação, consultar e falando, e eu posso ir utilizando aqui o Copilot. Bom, aqui acho que ele não fala nada sobre a banana, né? Então eu vou vir aqui, ó, o meu Copilot, e vou pedir para ele adicionar um slide. Então, vou pedir para ele adicione um slide sobre a banana. E aí ele vai trabalhar, ele vai preparar e vai criar aqui, ó. Como o contexto a gente já está falando sobre as frutas na economia brasileira, ele se mantém dentro desse contexto aqui e ele gera aqui para gente. Então eu não quero esse texto, eu vou vir aqui em ideias de design, deixa eu... Pronto, eu vou vir aqui em ideias de design, eu vou usar esse daqui, que está mais bonito. Pronto. E aí eu tenho o meu PowerPoint sendo criado, o meu PowerPoint sendo gerado utilizando a inteligência artificial. E aqui também eu posso ter uma apresentação e ir fazendo perguntas para o PowerPoint e ele vai me respondendo sobre o que fala esse meu PowerPoint. Além disso, eu posso vir aqui no Microsoft 365 Copilot
e eu posso fazer perguntas. Então, como por exemplo, resuma o documento e vou colocar aqui aquele nosso PowerPoint. Eu peguei o link do PowerPoint porque está no OneDrive. Espera aí que esse documento ainda não está salvo. Vamos pegar ele aqui, vamos salvar. Pronto. Pegar aqui, vamos salvar ele. Cadê? Como impacto das frutas. Pronto. Agora, pegar o link dele aqui. Vamos lá no Copilot. Resuma o documento. Agora o difícil vai ser achar a barra aqui nesse teclado. Deixa eu pegar aqui o documento, como que era o nome? Impacto. Vamos ver se assim ele acha. Ele não está achando meu documento. Eu estou numa máquina virtual. Isso daqui. Files. Vamos pegar aquele nosso documento de processamento quântico, porque esse daqui ainda não carregou. E a gente já volta para ele. E eu posso pedir para ele, por exemplo, resuma esse documento. Vamos esperar esse documento aqui carregar. Deixa só eu vir aqui no meu OneDrive, ver se ele já está aqui. Está aqui, já carregou. Então, uma vez que eu aponte o documento aqui, ele consegue fazer um resumo e eu consigo ir interagindo com esse documento. Vamos tentar lá novamente a gente pegar o nosso documento que a gente acabou de criar aqui. Ele ainda não indexou o meu documento, então não vou conseguir fazer. Aqui nesse Copilot que eu tenho no painel principal do Office 365, eu também tenho disponível ele aqui dentro do Microsoft Teams. Então eu vou abrir aqui o Teams para mostrar para vocês. Deixa eu carregar ele aqui. Aqui dentro do meu Copilot, eu tenho aqui o M365 Chat e eu posso vir e fazer perguntas aqui sobre qualquer documento. Eu posso, por exemplo, pedir para ele
sobre o que eu falo com Randy Rodrigues. Vamos ver se ele encontra. Aqui a Elsa e Randy Rodrigues sou eu. Às vezes eu troco alguns e-mails com esse tenant. Vamos ver se ela encontra. Então, ó, ele traz aqui, ó, que o Randy Rodrigues é um técnico e se reporta para a Olivia. Por quê? Porque dentro dessa organização aqui, desse mtc.net, tem ali um Randy Rodrigues. Eu posso vir aqui, ó, resuma meus últimos e-mails. E se esse tenant aqui, né, se esse usuário recebeu e-mail nas últimas semanas, ele vai resumir aqui os e-mails que foram recebidos. Então, a Elsa só recebeu um e-mail e aí ele fala aqui sobre o que fala esse e-mail. E aqui ele sempre traz a referência. E se eu quiser, eu clico aqui na referência e ele vai abrir de onde ele está trazendo essa informação. E aqui, olha só, eu já tenho o e-mail, o qual uma pessoa chamada Randy, da Microsoft, enviou aqui para a Elsa, falando sobre a importância do CRM. Então, isso daqui é muito bacana, isso daqui é muito bacana, porque eu consigo ter dentro do meu Teams um módulo de inteligência artificial e eu consigo conversar, eu consigo me conectar aqui com essa inteligência artificial e com todos os meus documentos da organização. Isso daqui é muito bacana e a gente usa muito aqui dentro da Microsoft. E por que a gente usa muito aqui dentro da Microsoft? A gente usa muito dentro da Microsoft porque às vezes a gente recebe muitos e-mails de muitos clientes, então eu posso vir aqui e resuma todas as interações com a Microsoft, por exemplo. Aqui ele não vai resumir, porque a gente não troca muita informação aqui entre esses usuários, mas se você fala sempre com um cliente, um fornecedor, você pode resumir as interações, perguntar o que está sendo falado, reunião, não reunião. Outra coisa muito legal que tem aqui dentro do Copilot é em reuniões. Em reunião, enquanto ela está acontecendo, então aqui, ó, ele trouxe aqui, ó, algumas interações que a Elsa teve com a Microsoft e sobre o que eles falam. Outra coisa muito legal que dá para fazer aqui é na parte de reuniões. Então eu posso vir aqui em uma reunião, né? Deixa eu pegar uma reunião aqui que foi gravada. Essa não foi. Projeto de marketing. E aí, toda reunião que você habilitou a transcrição ou você gravou esta reunião, você vai ter aqui uma aba chamada recapitulação. E nessa aba aqui de recapitulação, você vai ter o Copilot. E aqui dentro deste Copilot, eu posso fazer perguntas sobre esta reunião. Então, quem falou mais nessa reunião? Sem esse teclado. Então, eu posso perguntar, por exemplo, quem falou mais na reunião? Sobre o que as pessoas falaram? Qual que foi o tópico principal discutido? E aqui, ó, ele pode gerar insights, ó. Então, quem falou mais na reunião foi o Randy, com 23 vezes. A Elsa falou 16. Esses números são aproximados e podem variar dependendo de como se define uma fala. E aí você pode ir perguntando, eu posso vir aqui, ó, listar itens de ação. Então, se nessa reunião teve algum tópico, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ele lista os itens de ação, o que precisa ser realizado nessa reunião. Então, aqui, ó, ele listou que precisa acessar o site, baixar o Microsoft Copilot Workbook e iniciar um plano de adoção. Então, eu posso ir interagindo
perguntando para o meu Copilot as coisas. Eu posso ir cada vez mais interagindo e usando a máquina para me ajudar. Aqui, por exemplo, dentro do e-mail, eu recebi um e-mail, olha só, que é super grande, super extenso. E às vezes a gente recebe aqueles e-mails que as pessoas vão respondendo, e vira quase uma bíblia. Eu posso pegar qualquer um desses e-mails e clicar aqui em resumir com o Copilot. E ele vai resumir este e-mail para mim. Ele vai resumir tudo que foi tratado neste e-mail. Vamos esperar aqui ele resumir. E ó, ele resumiu que esse e-mail fala sobre o CRM e que o CRM é uma estratégia abrangente, e ele resume aqui rapidamente o e-mail para mim. E eu posso também interagindo com ele, perguntando, fazendo perguntas sobre esse e-mail. E quando eu escrevo um novo e-mail, eu posso vir aqui, ó, rascunho com o Copilot, crie uma mensagem de agradecimento ao Prota por ter me convidado para falar na live de Copilot. Diga o quanto feliz eu fiquei em participar. E aí eu posso vir aqui ainda e colocar alguns filtros. Eu quero que use a linguagem direta, neutra, casual, formal, tornar isso um poema. Eu quero um e-mail curto, médio, longo. Então eu quero casual, um e-mail longo, gerar. Olá, Prota, quero agradecer pelo convite para falar na live de Copilot. E aí ele cria aqui para você um e-mail que você pode enviar, você pode manter este e-mail, você pode pedir para ele gerar novamente, e você pode pedir para ele alterar algo. Então, posso colocar aqui, ó, coloque o privilégio que é falar de IA para uma audiência tão qualificada. E aí ele vai regerar e ele vai adicionar essa frase que eu coloquei. Então isso daqui é muito legal porque ele ajuda você a escrever e-mails, ele ajuda você a se conectar e ajuda você a escrever de uma forma mais bonita ou mais formal ou mais direta. Então isso daqui é um pouco do que tem no Copilot para a Microsoft Outlook. E eu não poderia te deixar claro de mostrar o Copilot aqui para Excel. Então, tem aqui uma planilha em Excel e eu posso, por exemplo, pedir para o Copilot vir aqui e fazer uma análise dentro desse Excel. E aí ele diz que ele pode analisar alguns dados, alguns insights, e ele faz aqui algumas sugestões de perguntas para eu fazer. Então, assim, quantas campanhas do tipo de marketing digital eu tenho? Aí ele vai analisar aqui. E o Excel, pessoal, ele está em inglês, os prompts por enquanto, tá? A gente tem previsão aí para nas próximas, nas próximas semanas ele funcionar novamente em português. Ele estava funcionando em português, a Microsoft desabilitou. Então vou colocar aqui o prompt dele. Enquanto ele carrega, eu tenho aqui, olha só, alguns prompts que eu já criei. Alguns prompts que eu já criei para essa planilha. Então, por exemplo, ó, quais são as principais campanhas em termos de receita? Então, eu vou copiar aqui e já vou jogar lá. Então, ó, aquela pergunta que eu fiz, ó, ele contou e eu posso adicionar isso daqui, ó, em uma nova planilha, ó. E ele tem aqui, ó, a fórmula. O legal do Copilot é que ele não só coloca o texto, ele diz qual é a fórmula que ele está utilizando para fazer
aquela operação que você perguntou. Então, vamos vir aqui e eu quero que ele... deixa eu pegar aqui. E agora eu quero que ele liste quais são as 5 principais campanhas em termos de receita. Vamos ver? Então, quais as 5 principais campanhas em termos de receita? E aqui ele lista quais são as campanhas em termos de receita. Eu posso também adicionar numa planilha, e ele traz aqui também um descritivo dessa campanha. E ele traz algumas sugestões, como por exemplo, porcentagem de distribuição por tipo de campanha. E eu posso clicar aqui e ele vai fazendo estas análises para mim. Pessoal, sem mais delongas, isso é um pouco do Copilot, né? É claro que tem muito mais, tem Copilot no Loop, tem Copilot aqui, por exemplo, dentro do Microsoft Stream. Então, dentro do Stream, você gravou um vídeo, você subiu um vídeo, agora você tem, por exemplo, o Copilot e você consegue, fazer perguntas para ele. Então, você consegue, por exemplo, pedir para ele resumir o vídeo, e aí ele vai dizer sobre o que fala esse vídeo. Você não precisa necessariamente assistir o vídeo. Você pode fazer perguntas e interagindo aqui com ele, ó. Então, sobre o que fala esse vídeo? Ele vai trazer aqui sobre o que fala o vídeo. Eu posso perguntar, tirar dúvida, e o Copilot vai interagindo comigo. Eu vou abrir agora aqui para a sessão de perguntas e respostas. Protinha, tem algo mais que você gostaria de ver? Gostaria que eu mostrasse para o pessoal? Você acha que é isso? Podemos ir para as perguntas, para a gente não tomar mais tempo do pessoal? Como que tá? Eu acho que é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Será que o pessoal está ouvindo bem? Eu acho que é isso, tá, Randy? Eu acho que é legal o pessoal... Pessoal, isso é só um pedacinho do Copilot. E aqui, provavelmente, nas dúvidas, a gente vai falar mais sobre ele. A galera tem 9 perguntinhas aí. Que o pessoal tá fazendo essas perguntas. Mas eu acho que é dentro disso. E aí até comentei com ele, se tiver algumas dúvidas depois, pós isso aqui, o pessoal pode ir mandando para a gente vai passar os contatos de vocês, os nossos contatos no final, e aí você pode mandar para a gente, que depois o André também que trabalha aqui com a gente, vai intermediar isso com o pessoal e respondendo, né? Então, se a gente for levar, talvez a gente possa fazer numa nova sessão só de Copilot para Teams, depois uma nova sessão só de Copilot para Word, né? Porque a ideia, né, Randy, eu acho que você pode até me afinar, eu acho que a questão que a gente quer levar para os clientes é que você estando no Office 365, com as soluções de Office 365 ali, com Word, Excel, PowerPoint, Teams, que é o hub ali de comunicação, o Copilot ele vai te ajudar a achar informações de forma mais rápida e trazer para você mais performance, né? Então, em vez de eu ficar vendo quais são os e-mails que me mandaram durante o dia, por exemplo, eu recebo 150 e-mails por dia, eu vou pedir para o Copilot me dizer quais são os e-mails mais importantes que me marcaram, por exemplo, traz isso para mim, né? Então, eu acho que é um pouco disso, levar essa mensagem que a gente está levando produtividade. Tem muita gente que tem um pouquinho de medo da inteligência artificial, dizendo, poxa, será que a inteligência artificial não vai me substituir em alguma situação? Cara, não, é muito pelo contrário. A inteligência artificial ela vem para impulsionar o teu dia a dia, E ser o impulsionar seu suas tarefas. copiloto. E ser seu copiloto, exatamente. Então, cara, eu vou trabalhar mais o meu raciocínio daquilo que eu preciso fazer melhor e aquela mão de obra, aquela execução que eu tenho que fazer, a construção de uma planilha, um resumo de um texto importante que eu tenho que ver, ou um vídeo super importante que me gravaram e eu preciso chegar no ponto principal, ele vai te trazer essa mensagem. Acho que é um pouco disso, né? Acho que a gente fala, tá trazendo um pouco dessa mensagem pro pessoal. Tá, então eu acho que se a gente aprofundar demais, a gente vai estender. Se você conseguir, vamos começar a responder o pessoal, Randy, se você quiser começar a responder a galera vamos aí. lá. Então, E aí, lá, se alguém, pessoal, quiser mais alguma demonstração, me mostra alguma coisinha, a gente tem uns 10 minutinhos aí, para a gente encerrar no meio-dia, mais ou menos. Olha, no Teams a gente pode fazer mais isso, ou no Word mais isso, né? Então, se alguém tiver alguma coisa, por favor, coloca aí que a gente vai respondendo. Vai lá, Randy.
Vamos lá, o Bonamigo perguntou, consigo treinar o robô, por exemplo, para ele responder usando determinados documentos como referência? Sim. Aí você tem as APIs do Copilot, você tem o Copilot Studio, você pode criar o seu próprio Copilot. Tem, por exemplo, um órgão público que treinou um Copilot para ler todos os documentos de defesa que eles já fizeram do órgão, e aí quando um defensor público está escrevendo o documento, ele consegue escrever baseado nas causas que ele ganhou, por exemplo, ou no estilo do juiz que está julgando aquela causa. Então, sim, é possível, mas aí você vai precisar de um parceiro tipo a 7IT para te ajudar nesse treinamento de bot, tá? Vamos lá, próximo. Thales, é possível apontar para o Copilot um template para se basear quando for criar Word, PPT, Excel? Sim, é possível. A Microsoft agora no novo Copilot lança um hub de pré-definição para, por exemplo, toda a apresentação que for construída, ela estar dentro da identidade visual da organização. Todo documento, ele ter um padrão da organização. Arthur perguntou, como funciona a relação do Copilot com a base de dados da empresa? Ele buscaria adequação dos textos do Word, por exemplo, aos modelos formatados com técnicas próprias de legal design? Não e sim, tá? Ele vai sempre escrever ali o texto corrido, mais parecido com a ABNT, e você pode configurar para todo documento ele ser escrito. Você pode treinar, né, o Copilot para todo documento ser escrito baseado em alguma técnica de algum design de legal design, ok? Bom dia, gostaria de saber se o Copilot consegue fazer layout para os relatórios do Power BI. Sim, tem Copilot para Power BI, tá? Você entra no Power BI, acessa uma base e começa a escrever o que você quer e o Copilot cria os gráficos para você. Quando você inseriu a barra, surgiu a opção de buscar e-mails. Logo, eu poderia direcionar um questionamento e a base que ele usaria? Olha a minha pergunta. Sim, você pode direcionar para qualquer coisa dentro do Microsoft 365. Então, e-mails, portal do SharePoint, documentos do Word, Excel, PowerPoint. Janaína perguntou sobre a base de dados que ele acessa, no caso de servidor compartimentado. Se um funcionário da organização solicitar uma informação que tenha no servidor em uma área que ele não deveria ter acesso, então o Copilot ele não vai acessar servidores locais, né, só de nuvem Microsoft, e ele segue a estrutura da organização. Então, assim, se o Rand não tem acesso ao SharePoint, que tem os documentos da diretoria, o Copilot não interage com aqueles documentos. Se ele não tem acesso aos documentos da RH, o Copilot ele não interage com aqueles documentos, criando aí uma barreira de segurança, tá bom, Janaína? Essa pergunta aparece bastante. Vamos ver. Vocês oferecem curso de Word, Copilot? Sinto que a própria ferramenta do Word é subutilizada. É sempre através dos parceiros, tá? A Microsoft tem o learn.microsoft.com. Lá tem uma série de cursos gratuitos, mas os cursos mais focados são direto com os parceiros. É possível criar através de prompt um assistente para meu nicho, assim como no ChatGPT? Sim, você tem o Copilot Studio, que você cria o seu próprio Copilot e você pode vender e você pode integrar, por exemplo, nas suas ferramentas internas da organização. Como habilitar o Copilot 365? Tem custo para quem já tem assinatura Tempos? O Copilot, ele faz parte de um licenciamento adicional e o nosso prota da 7IT tem todas as informações e pode te mandar. Você entrou como anônimo, se você depois puder mandar o seu e-mail, ele não será publicado e o prota pode entrar em contato com você ou você entra em contato direto com a 7IT. O pessoal está perguntando como o Microsoft Copilot lidará e protegerá os dados e informações confidenciais.
Os dados e informações confidenciais, eles precisam estar catalogados na sua organização. Então, a sua organização já precisa, dentro do SharePoint, por exemplo, ter estruturado o que é um dado confidencial, o que não é um dado confidencial. Você já precisa ter uma estrutura de conformidade configurada. O Copilot, ele só vai ter acesso àquilo que já está pré-configurado dentro dos tenantes. Ok? Acho que é isso aí. Ô, Randy, eu recebi uma mensagem aqui dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui, que alguém que está na live mandou no particular para mim. Vamos lá, deixa eu abrir. Se eu tiver um repositório de arquivos grande dentro do OneDrive e preciso substituir um texto como uma aplicação, um texto de aplicação jurídica em todos esses contratos ou documentos que eu tenho, consigo fazer isso numa substituição de uma vez só? Acredito que ela tem vários documentos e quer fazer um... Explicando a pergunta dela, ela está, por exemplo, uma biblioteca de SharePoint. Nessa biblioteca de SharePoint, ela tem 150 arquivos. Nesses 150 arquivos, tem um texto que está escrito, por exemplo, Senhor Meritíssimo Juiz. E ela quer substituir esse texto por Senhor Excelentíssimo Meritíssimo Juiz. Você consegue fazer isso, sim, utilizando o Copilot, e você vai precisar de SharePoint Premium, tá? Que era o antigo Microsoft Syntex. E você consegue fazer isso. Boa. Sucesso. Acho que é isso. Galera, pessoal, temos minuto. Eu gostaria, então, de aproveitar esse 1 minuto para agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Gostaria de agradecer ao Prota pelo convite. Para quem ainda não está lá no LinkedIn, escaneie esse QR Code, dá aquela seguida no Randy, pode mandar pergunta por lá também, tem bastante vídeo de Copilot e toda semana, às terças e quintas, sai um vídeo novo ensinando algo novo sobre Copilot. Prota 7IT, muito obrigado pelo convite, ansioso pelas próximas agendas. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Randy, brigadão. A gente agradece demais você por compartilhar conosco. Como a gente falou, pessoal, a gente só deu um share básico do que o Copilot pode fazer. A gente vai fazer várias novas agendas agora, falando sobre daí, entrando mais profundamente por solução. Então, Copilot no Teams, Copilot no Word, Copilot no Excel, e aí, assim por diante, para a gente poder mostrar para vocês o quanto produtivo dá para fazer, tá bom? Obrigado, muito obrigado por participarem com a gente. Tiverem mais dúvidas, eu deixei o contato também daqui, o pessoal de vendas, o meu e-mail também. Pode mandar lá, pessoal, estou com dúvida nisso, a gente não entendeu sobre isso, a gente vai respondendo vocês, tá bom? Obrigadão, viu, gente? Um abraço para todo mundo.